A luz do luar iluminava o caminho em mais uma noite de verão, nos desertos do Arizona, enquanto Arthur, conhecido como Rusty Cage, e John M. Little viajavam em seus cavalos. Eles não carregavam muito mais que alguma caça e uma bolsa pesada. Johnny é um garoto durão, de 16 anos ainda, que apesar da pouca idade, já passou por muita coisa com sua família, mas acredita que ainda tem muito que provar. Já estamos chegando? Não. Como vou saber para onde vamos se você não fala? Só vai saber quando estivermos lá. Você é um cara misterioso, Sr. Cage. Foi o que me manteve vivo. Yankee, fazendeiro e agora metido com capeta? Parece mais um desejo de morte. Sou o que preciso ser. Nada mais. O garoto é impaciente. É como se a vida não valesse muita coisa sem ação. A viagem noturna continuava, e o silêncio era quebrado apenas de vez em quando, devido ao som de algum animal ou quando Johnny cantarolava, mas não havia nenhuma conversa entre eles. Mas a viagem foi interrompida, quando no meio do breu noturno, uma silhueta apareceu. John, atenção! Ora, parceiros, os senhores precisam de um descanso? Tem um acampamento não muito longe. Arthur e John se uniriam ao acampamento do estranho. Eles já estavam viajando faz um bom tempo. E para o jovem Johnny, o destino era completamente incerto. Então nada melhor que um descanso para quebrar aquela cavalgada sem fim. Sou Louis e os rapazes são David, Peter e Manovold. Arthur, John. O garoto astuto percebeu que Rusty não soltava a bolsa que carregava, além de não tirar os olhos do bando recém-conhecido. Fiquem à vontade, comam e descansem. Sei como longas viagens nos deixam exaustos. Johnny notou que o bando olhava de uma forma esquisita para eles. A princípio, achou que fosse por conta de sua cor, mas logo descartou essa teoria por conta de Manovold. Não demoraria muito para o bando dormir. Assim restaram apenas Arthur e Johnny na fogueira. Sr. Cage, por que você faz isso? Quer dizer, por que entrou nessa vida de caça? Ah, garoto. O diabo me tirou uma pessoa muito importante. Agora estou indo para o inferno buscá-la. Ana? Por que você disse esse nome? Ouvi você falando dormindo outro dia. Por ela eu vou congelar aquele lugar maldito. Torturar o filho da puta que fez isso. Bom, garoto. Está tarde. Logo chegará a hora. Foi um dia bastante cansativo, mas antes de deitar, Johnny fica mais um tempo na fogueira, refletindo as palavras de Arthur. Johnny se espelhava no Sr. Cage. E assim, enquanto Johnny estava perdido em seus pensamentos, uma figura se esgueirava. No último instante, o garoto percebeu a aproximação, mas não há tempo de impedir o ataque. Seu agressor era consideravelmente mais forte que ele. O garoto não conseguiu se desvencilhar e acabaram caindo no chão. Peter estava prestes a fincar suas presas no rapaz, mas antes que a criatura pudesse fincar os dentes no pescoço do garoto, ele recebeu uma estocada pelas costas e urrou de dor. Chegamos, garoto. A visão de Rusty Cage era acalentadora. Ele segurava uma estaca de madeira em uma mão e tirava outra da bolsa. Não deixe que te mordam. E acerte direto no coração. Antes que a dupla pudesse recuperar o fôlego, eles foram surpreendidos com o ataque de mais uma criatura, que decide atacar Johnny por ser uma presa mais fácil, e ele acaba perdendo sua estaca. Mas mesmo desarmado, o corajoso Johnny continuava a lutar. O garoto tinha a mão pesada e desferiu um soco em cheio no rosto da criatura. Para a sorte do rapaz, o monstro caiu sobre um galho que transpassou seu peito. Arthur, olha! Louis esperava a dupla no meio do acampamento ao lado da fogueira, e ele parecia um tanto calmo. Ele tinha um sorriso malicioso no rosto. Rusty Cage no mesmo instante percebeu que algo estava errado. Estava faltando um dos membros do bando. Manovold atacou Rusty pelo flanco, rompendo a alça de sua bolsa e fazendo seu chapéu voar para longe. Enquanto os dois se engalfinhavam no chão, Johnny percebe a bolsa caída de Rusty. Não era a primeira vez que Arthur Cage encarava uma criatura daquelas, e por isso não foi difícil ele levar vantagem sobre o monstro. Finalizando a criatura, enfiando a estaca em seu peito, seu oponente estava morto.
mas quando Arthur tentou retirar a estaca do peito, esta acabou se partindo. Ótimo. Com uma velocidade incrível, Louis pega Rusty desprevenido e o levanta pelo pescoço. Sangue de herói é mais saboroso. Rusty percebe que Johnny está pegando algo em sua bolsa. Segura, Rusty! Arthur pega a cabeça de alho que o garoto havia arremessado Rusty Cage? O calafrio do fogo eterno. e se aproveita da surpresa de Louis a descobrir quem era seu oponente e enfia o alho goela abaixo da criatura. Bom trabalho, garoto. Eu não posso deixar que o que aconteceu com Ana se repita. Eu também faço isso pelas vítimas desses monstros. Tenho contas a tratar com eles. Enquanto o sol começa a nascer, a criatura que sufocava de dor chora lágrimas de sangue e entra em combustão. Arthur Rusty Cage, com a ajuda de John M. Little, livrou aquelas terras de mais um bando de vampiros, mas seu trabalho ainda estava longe de terminar. Era um frio dia de inverno no Canadá. E nesta época, é comum escurecer cedo nessa região. O salão ainda estava vazio. E era muito cedo para beber e muito tarde para o almoço. Mas lá estava Arthur, conhecido como Rusty Cage, comendo um ensopado de gosto duvidoso. Primeira vez saindo do país, Yankee? Não sei se considero o Canadá sair do país. Só não entendo essa bandeira. Espero que um dia vocês se tornem independentes. Mas bem, vim por conta disso. Ouvi dizer que a recompensa é boa. Rusty retirou do casaco um cartaz dobrado que continha um retrato de 4 rapazes e uma descrição do caso. O retrato mostrava os rapazes descontraídos, comemorando a abertura de uma mina na cidade. E a descrição dizia que os amigos estavam desaparecidos desde o desmoronamento da mina. Não acredito! Finalmente alguém para ajudar meu marido! Deus te abençoe! Sabe me dizer onde fica a mina? O clima canadense não ajudava nem um pouco, e Arthur Cage seguiu o caminho que a garçonete o informou. Arthur e sua égua enfim chegaram à mina. Desculpa, Sarah. Eu também odeio aqui. Só era possível ver diversos pedregulhos e escombros do desmoronamento. A entrada da mina parecia bloqueada, mas Rusty encontrou uma abertura. Ah, garota. Parece que tivemos sorte. Deixaram uma passagem especialmente para nós. Fique aqui e não arrume problemas. Rusty se espremeu pela abertura, tentando enxergar o que vinha pela frente. Ele se depararia com uma cena grotesca. 3 dos 4 mineiros estavam mortos, com todos faltando alguma parte do corpo. Uns com marcas de mordidas humanas e outros com arranhões e mordidas de alguma fera gigantesca. Esses cadáveres já deveriam estar ali, apodrecendo há algum tempo. Não havia motivos para Arthur ficar mais nenhum minuto naquela mina. Então ele decidiu voltar para buscar mais pistas. Inferno de lugar. Era o que eu precisava. Uma nevasca. Vamos, garota. Dentro da mina só restavam os corpos. Preciso rastrear seja lá o que for, antes que a nevasca encubra tudo. Mas antes, vou proteger você. Após proteger sua égua Sarah dentro de uma cabana abandonada, Rusty retira o rifle do coldre da cela. Ok, Sarah. Espero não ter mais problemas. Mas nunca se sabe. Fique aqui. Eu já volto. O tempo parecia só piorar, e a escuridão e a neve deixava tudo mais difícil. Se ele não fosse rápido o suficiente nessa caçada, poderia perder o rastro e a recompensa. Que ótimo. Não consigo enxergar nada com essa nevasca. Mas em meio à neve, Arthur parece encontrar algo promissor. Havia grandes marcas de garras no tronco, provavelmente feitos pela criatura que atacou os homens na mina. Devo estar no caminho certo. Mas Rusty se impressionaria ao encontrar uma enorme pegada deixada pela fera. Eu não esperava esse tamanho. De repente, um grito ecoou pelo bosque. Era um grito de puro desespero. Não era nada fácil se deslocar em uma neve tão alta. Mas Rusty era ágil e seguia em frente o mais rápido que podia, para assim não perder a origem do som do grito. Calma, eu tô chegando! Eu tô... Fiado. Arthur se deparou
com uma cena tenebrosa e percebeu que sua caçada tinha tomado outro rumo. O acampamento indígena estava totalmente destruído e alguns outros corpos se espalhavam pelo chão. A criatura era enorme e tinha um corpo bestial. Ela tinha uma aparência cadavérica. Seu olhar era pura maldade e ele olhava diretamente para Rusty. Essa criatura era conhecida como Wendigo. E muitos acreditavam que aquela criatura era apenas uma invenção dos índios daquela região. Antes que a criatura tomasse qualquer atitude, Rusty disparou contra ela com seu rifle. O tiro foi certeiro, bem no meio da testa da besta. Mas apesar da precisão do tiro, parecia que ele não havia causado grandes danos. Era como atirar em um cadáver seco. O buraco estava ali, mas o Wendigo nem cambaleou e continuou a olhar para Rusty. Com uma força sobre-humana, o monstro jogou o que restava do corpo do índio em direção a Rusty, que tentou se esquivar, mas acabou sendo atingido em cheio pelo cadáver. Enquanto Rusty tentava se livrar do índio morto, a criatura, em um acesso de fúria, disparou para cima dele. Arthur conseguiu se desviar do ataque da criatura. No último momento, Rusty sacou sua faca e saltou sobre as costas do monstro quando ele tentou mais um ataque. Ele fincaria sua faca nas costas do Wendigo, fazendo-o urrar de dor. Desesperado, o Wendigo arremessou Rusty para longe. Já me enchi de você. A fera pulou novamente para atacar. E com raciocínio rápido e agilidade que apenas os melhores pistoleiros possuem, ele sacou sua arma e atirou. Ele atingiu novamente a cabeça do monstro, mas ele sabia que não o mataria. Mas o tiro seria o suficiente para desviar a trajetória do monstro e fazê-lo cair sobre a fogueira, que ardia em frente ao acampamento indígena. O fogo se espalhou rapidamente pelo corpo da besta, que gritava desesperadamente de dor. Com a queima do corpo do Wendigo, o espírito amaldiçoado que estava em seu corpo explodiu. Espero não voltar pro Canadá tão cedo. Sarah, estou voltando. Rusty voltaria para buscar sua égua Sarah e partir para recolher sua esperada recompensa. Em uma de suas aventuras durante sua juventude, Rusty Cage seguiu o guerreiro Chickasaw Ashkey, que era um homem um tanto mais experiente e mais velho que Rusty, e que servia como seu mentor. Ele era um índio um tanto robusto, mas também atlético. E apesar de usar trajes de homem branco, ele levava sua cultura Chickasaw em seu moicano e seu poncho. Eles já se conheciam há muito tempo, desde que Rusty resolveu seu primeiro caso sobrenatural. Os dois seguiam a cavalo em direção ao norte, e a neve já cobria o chão naquela época do ano. Para onde estamos indo, Ashkey? Ababenili guia o homem que guia o cavalo. Ele nos leva aonde precisam da gente. Portanto, não faço ideia. Mas após algumas horas de cavalgada, eles encontraram uma cidade. Olha, Arthur, um ótimo lugar para abrigo. Já estava começando a ficar escuro, e o frio e a viagem deixou a dupla exausta. Eles se hospedariam no primeiro lugar que encontraram, bem próximo das montanhas. O povo daquele lugar não parecia nada hospitaleiro. Mesmo assim, eles conseguiram um quarto mequetrefe com 2 camas velhas. Mas o quarto tinha uma lareira, que por espantar o frio tornava aquele ambiente um pouco menos insuportável. Rusty já se preparava para dormir, e quando começava a cair no sono, ele é acordado por um canto horripilante. Rusty olha pelo quarto e repara que Ashkey meditava em frente à lareira. Não consegue dormir? Estou conversando com a noite, Arthur. Ashkey, por que você faz isso? Digo, você tem família te esperando na tribo. Não deveria mexer com essas coisas e estar no mesmo caminho que eu. Há um ritual de transição na minha tribo. Quando jovem, fui escolhido na luta contra as trevas. O meu dever é proteger minha tribo, o mundo físico. Minha família é um motivo para eu deixar o mundo um pouco melhor e voltar vivo. E o que a noite está contando para você? Estou escutando esse canto. Olha pela janela, ali no telhado do farmacêutico. Rusty se levanta e vai até a janela. Era uma noite clara, iluminada pelo luar. E da janela de seu quarto, Rusty conseguia ver quase toda a rua principal. Ele olhou atentamente para o lugar apontado pelo índio. Ali estava um pássaro cantando para a noite. Esse é um tapera naevia. Ele veio de muito longe.
floresta amazônica. Tem algo de muito estranho nessa cidade. Na manhã seguinte, a cidade já estava se movimentando, mas uma velha, magra, manca de cabelos grisalhos e vestindo tecidos com desenhos de padrões indígenas que não eram daquele lugar, se destacava, perambulando pela cidade. Ela entrou na farmácia e cobrava uma oferenda. Prometido. O farmacêutico colocou uma caixa de tabaco no balcão e ofereceu a ela. Por favor, isso foi o que prometi. Não volte mais, por favor, eu não tenho muito o que dar. A velha seguiu por um caminho que levava para fora da cidade, caminhando por uma trilha que terminava em uma casa humilde. Ela se aproxima da porta e bate com o cajado para chamar a atenção dos moradores. Uma moça com uma criança atende a porta e desesperadamente já começa a se desculpar. Prometido. Esse mês foi difícil pra gente, não tinha como eu separar nada pra você. Era isso ou morrer de fome. Não faça nada com a gente, por favor. A velha fecha ainda mais seu semblante e estica o cajado apontando para a criança. Ô garota! Mas um grito chama a atenção da velha. Matinta. Fique preparado, Arthur. A Matinta é uma bruxa das lendas brasileiras. Mas o que diabos ela estava fazendo naquela região? Esker surpreendeu a bruxa com um ataque com suas mãos nuas. Agora! Rusty, que vinha logo atrás, esvaziou seu revólver na velha. Mas não houve nem sangue nem gritos de dor. Acho que... O índio olhava em silêncio, a cena de terror que se aproximava. A bruxa se levantava e começava sua transformação. Seus pés viraram garras, seus braços ganharam unhas grandes que seguravam um cajado brilhante de Matinta, e seu rosto parecia a junção de um morto-vivo com a ave tapera na évia. E com suas asas abertas, a criatura ficava gigantesca. O canto tenebroso da Matinta gerou calafrios na espinha de Rusty Ashke. A criatura berrava enquanto voava na direção de Rusty. Ela o agarrou e levantou o voo, subindo muito rápido para um nível mais alto do que as copas das árvores. A criatura abriu sua boca e preparava para deglutir a cabeça de Rusty. Com um reflexo desesperado, Rusty atirou com seu revólver e acabou atingindo a asa do monstro, fazendo com que os dois caíssem sem controle. Eles atingiram o chão de forma violenta. E durante a queda, a Matinta deixou cair seu cajado. E Ashke não perderia essa oportunidade, e por isso ele correu para pegar o cajado. Com o poder do cajado, Ashke canaliza toda a sua energia astral. Ele aponta o cajado para a criatura e começa a drenar o poder de Matinta. A criatura gritava de dor e frustração por estar perdendo seu poder, e aos poucos começava a retomar a forma de velha. Rusty golpeia a nuca da velha com a coronha de sua arma, fazendo-a desmaiar, enquanto Ashke quebra o cajado ao meio, extinguindo assim a maldição de Matinta. Adeus, casaco. Um minuto. A natureza quer falar. Ele coloca a mão no chão, fecha os olhos e inspira, e se torna um com a natureza que o cerca. Ashke passa a sentir as nuvens, o sol e o céu limpo, os animais e a vegetação. Ele podia sentir todo o poder da natureza. Então ele passa a sentir dor e pressente a extinção. E logo vem um sentimento de raiva e vingança. Após terminar seu transe, ele olha preocupadamente para Rusty. A natureza está sofrendo. Está sufocada, pegando fogo. E quer vingança. Foi aberto uma passagem. Ela conecta criaturas do mundo inteiro em um só lugar. A natureza se juntou com as trevas para limpar a terra. Estão exterminando os humanos. Você não vai voltar para sua família tão cedo, acho que. Esse é o nosso trabalho, Arthur. Era uma tarde tranquila na cidade de Imperatriz. Fazia algum tempo que nada de importante acontecia, e Rusty estava grato por isso. Tão grato e despreocupado que ele conseguia aproveitar o ensopado que ele comia no salão principal. Desde que chegou à cidade, há uma semana, Rusty tem feito serviços para o povo da cidade, para assim pagar sua estadia. Liz, a dona do salão, era uma jovem e bela mulher, que era conhecida pela cidade inteira. Ela sempre ficava de olho em Rusty, que achava um homem misterioso, que entrava e saía, mas nunca sorria. Até que certo dia, ela resolveu tomar a iniciativa. E aí, Ruivinho, você é um fugitivo ou um caçador?
Nenhum dos dois, para minha surpresa. Tem uma semana que está na cidade, trabalhou com metade desse povo esquecido e ainda consegue passar despercebido. Talvez eu seja um fantasma. Olha só, ele fez uma piada. Rusty finalmente sorriu, algo que era de veras incomum. Foram alguns segundos de silêncio, com os dois se entreolhando, até que Liz quebrou este silêncio. Tem um circo na cidade, vai ter uma apresentação divertida. Tome um banho e me encontre lá. Depois que a moça voltou para detrás de seu balcão, Arthur ficou um pouco desconcertado. Faz anos desde o acontecimento trágico com Anna, e ele ainda sentia a perda de sua mulher. E além disso, Arthur estava em uma cruzada para vingar sua morte. Ele não podia se interessar por outra mulher. Ou será que podia? Mesmo sem ter certeza para suas indagações internas, ele decide ir ao circo. O lugar emanava felicidade e alegria. Famílias inteiras passeavam. Casais novos se conheciam. Palhaços brincavam com as crianças. Havia comida, mágicos e apresentações de casas dos horrores. Arthur se encontrava no meio disso. E por algum milagre, com o cabelo penteado. Howdy, cowboy. Vejo que penteou o cabelo. Acho que não cheguei a perguntar seu nome. Sou Arthur Cage. Lizzie. Prazer, Ruivinho. Vamos, logo vai começar a apresentação. Dentro da tenda, há uma energia forte de animação. Aparentemente, a cidade inteira veio assistir à apresentação principal. E no centro do palco, surge o dono e apresentador do circo. Respeitável público! Moradores de Imperatriz, sejam bem-vindos ao Circo La Rocca. É com imensa alegria que eu lhes apresento o animado, o brincalhão Gorila Tony! Um enorme gorila aparece, dando cambalhotas, fazendo malabarismo e entretendo a plateia. Todos estavam encantados pelo carisma do grande Tony e o cobriam de aplausos. Foi quando o gorila parou e começou a encarar a plateia. No mesmo minuto, todos são congelados telepaticamente. As pessoas ficaram paralisadas, com olhos brancos, como se estivessem presas dentro de sua própria mente, incluindo Arthur e Liz. O gorila Tony parecia estar alimentando sua mente com a energia roubada da plateia. De repente, um estalo faz Rusty recobrar a consciência. Confuso, ele olhou para a plateia à sua volta, que se encontrava vegetando de forma catatônica. Rusty percebe que o gorila e o apresentador são os responsáveis por aquilo. O que esse macaco está fazendo? E corre por entre as cadeiras para alcançar a dupla. Tony, alguém acordou! O gorila parecia não acreditar que um ser humano poderia resistir até tal ponto, mas ele estava convencido de que daria um jeito nisso. Cage, morra! Arthur se recuperaria novamente do estado de confusão que se encontrava. Ele estava no meio do nada. Não havia céu, nem chão e nem paredes. Era tudo branco. Além dele, a única coisa que parecia existir era o gorila, imenso e furioso. Agora, era apenas ele e Tony. Fazendo uso de seus reflexos excepcionais, Arthur desviou do ataque e não deixaria de aproveitar a oportunidade para dar seu contra-ataque. Ele pulou nas costas do gorila e tentou imobilizar a criatura. Preciso alimentar minha mente, aumentar meu poder. Eu controlo. Na sua mente, você não morre. Na minha mente, claro. Agora, você entra no meu pesadelo. A imensidão branca deu lugar a uma casa que pegava fogo solitária na escuridão. Era a casa de Arthur e Anna. O lugar onde tudo começou. O gorila começou a se sentir insignificante dentro daquela mente tão perturbada. Uma mente que ele não podia consumir nem controlar. A mente de Arthur Rusty Cage. E em suas lembranças estavam alguns monstros que Rusty se deparou durante sua vida. Todos esses pesadelos saltaram sobre o gorila, que não teve a menor chance contra eles. Não! Rusty voltou a si no meio do palco
e as pessoas retornavam à consciência aos poucos, sem entender nada do que estava acontecendo. O gorila Tony parecia trancado dentro de sua própria cabeça. Na alvorada do dia seguinte, Arthur colocava suas coisas em sua égua Sarah. Ele se preparava para partir. Lizzie apareceria para se despedir. Como eu disse, cowboy em fuga. Eu fiz uma promessa para uma pessoa e não posso parar até cumprir. Eu devo isso a ela. Alguma chance de nos vermos de novo? Talvez eu seja um fantasma,